Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aqui esse novo quadro do Ortopediatria Brasil. O nome desse quadro vai se chamar Resenha de Especialista e hoje, para iniciar, eu tenho um convidado muito especial, que é o Frederico Valim. Inclusive, está me recebendo agora como visitante aqui no serviço dele, no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre carreira, sobre oportunidades aí que a vida pode trazer durante o desenvolvimento profissional e também sobre um tema específico que é a displasia residual dos quadris. Eu sou o Luiz De Angeli e espero que vocês curtam essa entrevista, esse bate-papo que nós vamos ter aqui com o Frederico. Frederico, muito obrigado aí por fazer esse primeiro programa comigo, um programa teste aí inicial, mas acho que a gente já começou em grande estilo, né? Eu que agradeço o convite. Acho que assim, a iniciativa é muito legal. Acho que pô, um caminho novo, né? Assim, que cada vez tem sido mais acessível aos ortopedistas pediátricos, mais em geral, aos médicos, né? A gente tem usado muito esses canais virtuais e isso ajuda muito a difundir conhecimento. E eu acho que a tua iniciativa de levar isso em frente é muito salutar. Acho que é muito importante para a gente poder ter esse acesso mais fácil ao conhecimento e bom, agradecer pelo convite. Bom, imagina, imagina. E assim, como para começar, né, a conversa, cara, a gente já até conversou sobre isso no carro aí, no hospital, no centro cirúrgico. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira, de saber como é que você começou. Eu sei que você fez faculdade na Unirio, fez residência no INTO, teve um ano de formação no Royal Children's de Melbourne, na Austrália. Eu queria que você me contasse como é que foi essa sua trajetória inicialmente, para a gente começar aqui. Cara, assim, a história toda começou realmente, eu fiz faculdade aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, aconteceu antes disso. Assim, eu tive, quando pequeno, quando criança, morei um tempo na França, por conta do trabalho do meu pai. E acabou que fui alfabetizado lá, e aí, voltando para o Brasil, eu estudei no colégio francês, e a língua ficou sendo um a mais aí, que até certo ponto eu não entendia muito se isso ia me trazer algum benefício, mas o fato é que a vida vai às vezes te levando, né? E aí aconteceu de eu fazer faculdade aqui no Brasil mesmo, de medicina, terminei a faculdade, fui para a residência lá no INTO, e aí no INTO, em um certo momento, veio um cirurgião francês de trauma de adulto, visitar o serviço, e eu, como falava francês, fiquei de intérprete dele. E aí a gente meio que criou uma amizade, e aí eu tive a oportunidade de... Então ele voltou lá para a França, e eu terminei a residência, e aí surgiu uma oferta de um primeiro fellowship em trauma de adulto lá na França. Os franceses adoram, se você, né, fala francês, os caras ficam malucos, né? Ah, meu fellow fala francês, fala... O cara ficava andando pelo hospital comigo falando isso. Legal. E, e aí, só que na época da residência, a minha ideia eu sempre tive um interesse muito grande por cirurgia do quadril, mas eu tinha interesse na cirurgia do quadril de todas as idades, e isso não existia, né? Não existia essa opção, eu vou fazer cirurgia do quadril da criança, do adolescente e do adulto. Naquela época isso não se falava. E aí a oportunidade de fazer a parte de trauma de adulto veio com esse intuito também. Eu voltei da França, fui trabalhar no INTO, no serviço de trauma de adulto, fazendo as cirurgias que eu gostava muito, né? Pelve acetato, e blá, 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 e fêmur proximal, entre outras. Eu gosto muito de trauma ortopédico também. E aí, em seguida, me foi oferecida a proposta de ir para o Hospital da Criança, onde eu comecei a trabalhar com criança e fazer a cirurgia de quadril da criança. E aí eu senti que tinha um gap ali no meio, né? Tinha a criança que era tratada, tinha o adulto que era tratado, mas o adolescente, o adulto jovem ficava bem perdido. Isso até hoje a gente vê, né? Aquela população que o cara vira, ó, você tem um problema no seu quadril, mas seu problema não tem muito jeito, espera aí você ter, sei lá, 30, 40 anos e vai fazer uma prótese. E isso mudou efetivamente no mundo, né, na ortopedia. E aí veio a ideia de ir para a Austrália, porque, por meio de contatos aí com, na verdade, o Eduardo Novaes me botou em contato com um cara que tinha sido fellow com ele lá em Boston e que estava na Austrália, e aí eu decidi que valia a pena investir nessa população, no link, né, entre a criança e o adulto. E aí foi onde eu fui para a Austrália, fiquei, na verdade, um ano lá fazendo a parte de cirurgia preservadora do quadril e acabou também no meio do caminho surgindo mais um período ali que eu fiquei trabalhando no Royal Children's, além de fazer um rodízio ali da preservadora. Então enfim, foi mais ou menos isso aí o caminho até eu chegar, no final das contas, naquele momento, aquele lugar que eu queria no início, né, que hoje eu trato a criança, o adolescente, o adulto jovem e o adulto velho com problemas do quadril, né?
Putz, é verdade, né? Então, assim, foi depois da sua formação, você atuou um pouco e depois você decidiu ir para a Austrália, né? Isso. Foi mais ou menos quanto tempo depois que você, por exemplo, saiu da residência que você fez trauma adulto, por exemplo, que você foi para a Austrália? Foi um, dois, três, 4 anos? Foram 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos É, depois que você saiu, por exemplo, você terminou o R3, fez a prova da SWOT, 10 anos depois você foi 10 para a anos depois Austrália? fui para a Austrália. Eu já fui um fellow velho, né, na Austrália, Ah, assim, e isso também foi legal, porque no final das contas foi isso que aconteceu. Eu ia ficar um ano fazendo a parte preservadora, mas com 6 meses surgiu uma vaga lá no Children's para fazer a parte pediátrica, neuromuscular, que tava, o Paulo Selber estava saindo, uhum, o Kerr Graham estava se aposentando, e aí só tinha um cirurgião para fazer os PCs todos lá, e aí os caras falavam, pô, você já para que opera, já tem experiência com isso, e aí me ofereceram para eu ajudar o serviço. Então eu fiquei meio que sendo um fellow de luxo lá, né? Porque eu trabalhava part-time no Royal Children's com vínculo de fellow, para eles era bom, é. pagava menos, mas por outro lado, assim, eu estava tratando, operando e fazendo o trabalho de cirurgião, né? Normal. Então, para mim foi muito legal. Que experiência, né? Porque você não só ficou observando, né? Mas você tinha os seus pacientes, né? Você operava os Sim. seus É. pacientes. A Austrália tem esse atrativo a mais, né? Assim, porra, tem N atrativos, né? A Austrália é um país sensacional, uma sociedade super receptiva, né? As pessoas te recebem muito bem porque você não é um imigrante, você é mais um imigrante, porque lá todo mundo é quase imigrante, né? Então você não é um estranho, né? E lá você tem essa coisa de que você consegue, por meio de documento, como se chama? Liberação, regularização documental, né? Uma, uma questão só burocrática, ter a sua licença para trabalhar sob supervisão. Trabalhar quer dizer operar, atender, fazer tudo. É uma coisa que é muito mais difícil em outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, Yeah. onde tem uma questão muito legal, médico legal, que atrapalha isso. Então lá eu podia operar, eu podia atender, eu tinha uma liberdade de trabalho muito grande. Entendi. E me conta uma coisa, como é que estava a sua situação aqui no Rio de Janeiro em relação à família, filhos, etc. E aí daí você falou, pô, vou lá para a Austrália, ficar um ano, deixa o apartamento, deixa a casa, convence a esposa. Como é É, que foi essa experiência? cara, na verdade, assim, a história da Austrália começou antes disso, né? A gente teve uma médica que trabalhava com a gente aqui no Rio, que tinha sido residente no INDA, fez 3 fellowships nos Estados Unidos, acabou voltando para o Brasil, aí veio trabalhar com a gente na Escola da Criança, a Camila fazia tumor e tudo mais, pediátrica, e aí ela queria ir embora do Brasil e ela conseguiu um link lá com o pessoal da Suécia. Esse pessoal da Suécia aceitou, né, tinha uma vaga para ela, mas essa vaga dependia dela falar sueco, ela ficou aprendendo sueco para isso. Mas numa visita que ela fez à Suécia, um dos cirurgiões de lá ficou muito interessado pelos números do Hospital da Criança, que realmente são números muito, um volume grande, né? E aí o cara veio visitar a gente. O que ele veio visitar a gente, ele ficou na minha sala. Eu estava fazendo uma osteometria, alguma coisa assim. Aí ele falou: pô, você gosta de quadril? Tem um cara lá em Sydney que você ia gostar de visitar. E eu gosto de surfar, então, assim, a Austrália tem mais esse atrativo, né? É, Falei, pô, então me bota em contato com ele que eu, pô, vou para a Austrália, né? Passar as férias lá, dar uma visitada no cara. E aí foi isso. Eu fui em 2017 para Sydney, visitei um hospital, fiquei no Observatory por 3 semanas, e depois a gente viajou lá de motorhome pela Austrália. Isso com a minha mulher e minha filha, que estava com um ano, tinha acabado de fazer um ano. Aí a gente voltou ao Brasil e aí a gente, né, aí eu falei, pô, será que vale tentar mais essa outra história, né, da preservadora? E aí foi quando eu conversei com o Novaes e ele me botou em contato com o Jit, que é o cara lá de Melbourne. E ele tinha acabado de, quando eu falei com ele, ele tinha acabado de ter uma vaga de fellowship para o ano seguinte que tinha sido liberado, o cara tinha desistido. E aí ele falou: olha, se você quiser, você vem. Aí eu fiz lá burocracia, demorou uns 6 meses, mas eu uhum. conseguia. E aí na época foi isso, a gente se mudou, assim, meio que pegou as coisas todas, botou num guarda-móvel na casa da minha sogra, não sei o quê. Foi com a minha filha com menos de 2 anos, né? A gente foi para lá. E, e aí foi isso, cara. Assim, como eu já, né, já tinha uma previsão de que eu ia, né, a gente tinha um salário, mas assim, eu sabia, vou ter algum gasto a mais aqui, me organizei para isso. Mas foi embora. Foi eu, minha esposa, que pô, foi a grande responsável pelas coisas darem certo, né? Porque é ela que, no final das contas, penou lá um ano só tomando conta da minha filha, né? Mas eu acho que foi uma experiência muito legal para ela também, porque, bom, a gente conheceu muita coisa por lá e, bom, ela teve toda a parte familiar legal também da gente conviver lá com um outro tipo de vida.
Isso é muito interessante, né? Acho que um dos principais pontos, assim, que quem está ouvindo a gente deve levar de lição para casa é que é possível fazer essas coisas depois de um tempo, né? Sim, Acho que muitos de nós, quando saímos ali próximos do fellowship, da residência médica ou da especialização, acham assim, não, eu só tenho esse tempo aqui para viajar, para fazer um fellow, etc. Depois eu tenho que cair na vida porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer as coisas. E você percebe que vários colegas que são referência, eles saíram uma vez, saíram duas vezes, ou saíram, igual você, 10 anos depois que terminaram a residência. Então, isso é possível. Muitas vezes a gente mesmo que impõe os nossos é. limites sem fazer algo a mais, mas É, é possível, né? e eu acho que além de possível, eu acho que muitas vezes é mais proveitoso se você não for muito no início. Porque às vezes, se você está no início, você vai chegar ali, vai visitar, vai ver umas coisas que de repente você não tem muita ideia, não faz muito. Quando você vai mais tarde, você começa a ter, você já viveu alguma coisa, então você já teve seus problemas, você já teve suas complicações, você já viu aonde você acha que pode melhorar, e aí você chega e vê um cara fazendo o que você faz, de repente de uma forma diferente. E aí você pega com ele a dica ali do, pô, peraí, não, aqui eu posso fazer assim. Às vezes não é nem uma questão cirúrgica, às vezes é uma questão de preparação pré-operatória, às vezes é uma questão de, porra, logística de consultório, tem N coisas que você vai aproveitar. Então, assim, eu recomendo para todos os meus residentes, assim, tenta passar um tempo fora, cara, porque não fora necessariamente do Brasil, né? Assim, fora do seu ambiente, fora da sua casinha. Vai para algum lugar onde você possa conhecer uma pessoa diferente, ver um serviço diferente, ter vivências que vão te acrescentar tecnicamente, culturalmente, pessoalmente e tudo mais. Então, assim, hoje eu tenho, assim, diante disso tudo que aconteceu, hoje eu tenho, porra, contato com N pessoas aí pelo mundo, né? Que no final das contas a gente se comunica, a gente troca caso, né? Então, isso também acrescenta, né? Essa relação pessoal que você mantém. Então, isso aí é o que eu acho que vale tanto quanto a questão técnica. É um lado ultra positivo mesmo. E é possível, né, como você disse, fazer isso dentro do Brasil, né? É inclusive o que eu vim aqui fazer com você. E é interessante porque você vem com uma expectativa de, eu vou lá aprender cirurgia preservadora do quadril, vou ver a técnica, vou refinar tal operação que eu faço. E no fim das contas você aprende como é que bota campo, como é que cuida dos pacientes, você vê um serviço que funciona muito bem. Só um adendo, né? O Hospital Estadual da Criança roda um número de cirurgias por semana que é absurdo quando você vai pensar em relação ao serviço público, né? A nível Brasil. Então, realmente, a experiência que vocês têm aqui no Hospital Estadual da Criança é maravilhosa. E com cirurgiões de ponta, atuando em várias áreas aí da ortopedia pediátrica, que foi o que eu tive acesso, né, para poder ver. Eu acho que a gente tem uma situação privilegiada, né? Realmente, infelizmente, não é a realidade na maioria dos lugares, né? No serviço público. Uhum. Eu diria até que no serviço privado, aqui mesmo no Rio, a gente tem pacientes às vezes que vêm para mim que tem um convênio, não tem como arcar com custo de cirurgia, meu convênio é isso e aquilo, eu falo, olha só, é melhor você ir para o Hospital da Criança, estadual, público, porque lá você vai ter uma equipe de pediatria pós-operatória que vai saber o que fazer, um CTI com qualidade, entendeu? Do que você chegar e vão fazer uma reconstrução de quadril no paciente com PC GMFS5, ou num CTI da quitanda ali. Então, não dá, entendeu? Às vezes isso também faz, quer dizer, às vezes não, isso faz muita diferença. Então, a gente realmente vive ali numa ilha que eu espero, né, a gente vai fazer 10 anos esse ano. Eu acho que cada vez mais o hospital se firma aí no cenário carioca como uma referência e a gente espera que isso comece a se expandir aí para os outros estados, né, para a gente poder ter essa visibilidade de repente poder mostrar isso em números, né, em números publicados, etc. e tal, que isso é uma coisa que exige um tempo que é difícil da gente ter também. Boa. Falando em carioca, cara, deixa eu pegar meu mate ali. Você já tomou o seu, né? Já Quem vem tomei, pro Rio meu não dura nada. tem que tomar chamate aqui. É uma delícia, eu gostei muito. Mas o italiano não gostou muito, não, né? Não, O Ângelo não o gosta de mate, nada o doce. mate é vício, é que nem o café, cara. Para mim, se bobear, durante o dia eu tomo mais água do que. Não, eu tomo mais mate do que água, cara. Mas é costume mesmo. Mas é bom demais. E vem cá, quando você voltou para o Brasil, foi difícil se readaptar? Pela nossa conversa, acredito que não muito, né? Porque você acabou indo já com um certo mercado que você tinha aqui, talvez não só assim do emprego do Hospital da Criança, mas também de pacientes particulares e de convênio. Essa volta foi complicada ou não? Cara, assim, não foi porque realmente eu já tinha esse caminho caminhado, né? Assim, essa trajetória toda. E assim, eu tenho que agradecer, porra, aos meus sócios aqui do consultório, trabalham com a gente lá no Hospital da Criança, o Tomás, o Ricardo, o Henrique, principalmente, que segurou a onda aí enquanto eu estava fora. E o Felipe Maqueira, que é um colega que fez a residência lá no Pequeno Príncipe.
e que ficou no meu lugar durante o tempo que eu estava lá, mas sabendo que eu voltaria para aquele mesmo lugar, né? Então, assim, para ele, às vezes deve ter sido duro, mas assim, hoje a gente tem uma amizade boa e vira e mexe a gente também troca casa. Já operei com ele no hospital da Força Aérea aqui no Rio, já, agora há pouco tempo fui operar com ele em Chapecó, então, assim, a gente mantém essa relação. Acho que é essa questão, né? Você tem que manter uma relação boa, né? Seus ex-residentes são seus amigos no final das contas, né? Porque eles vão se dividir, vão se disseminar aí pelo mundo, né? E você, às vezes, vai ter aquele cara ali que você, ó, pô, tem como me ajudar nisso? Essa semana mesmo, teve um paciente com uma efisiólise aguda que foi para o hospital onde um ex-R4 nosso trabalha, em Teresópolis. Aí eu falei com ele, ele falou, não, deixa comigo, tá? Pum, conseguiu transferir para a gente. Então, assim, mais vale dinheiro, amigo na praça que dinheiro no bolso, né? Isso é verdade. E essa, inclusive, foi a cirurgia de ontem, né, Cirurgia cara? de ontem, né? Você conseguiu fazer um DAM em 1h15, né? Que a gente cronometrou. Foi isso. Depois de um dia longo, né? De uma cirurgia de, sei lá, 7 horas antes, aí essa aí, acabar. É verdade. Inclusive, cara, deixa eu emendar uma pergunta nisso, assim. Ontem a gente estava numa cirurgia bastante complicada, né? Um paciente com uma DDQ que já tinha sido operada, ele tinha acho que 9 anos de idade. A gente foi para reconstrução, né? E houveram vários percalços ali na cirurgia, várias dificuldades. Uma coisa que eu observei é que durante as dificuldades, as coisas que a gente ia fazendo e não dava muito certo, você sempre se manteve muito calmo, né? E sempre tentou ali alcançar até o final da cirurgia um bom resultado, o qual você conseguiu. Isso é uma coisa sua mesmo ou você aprendeu observando algum outro cirurgião e manter a calma? Porque você sabe que muitos ortopedistas, quando as coisas começam a dar errado na cirurgia, taca o Kelly na parede, reclama de todo mundo, xinga o residente, bota a culpa no material. Cara, eu acho que Como é que você desenvolveu essa habilidade de ficar calmo quando a cirurgia não está dando certo? Eu acho que, na verdade, assim, eu não sei, acho que tem muito de personalidade mesmo. Eu sou um cara quieto, calmo, né? Em geral, é difícil. Eu brinco até que na verdade, o cara que eu trabalhei lá na Austrália, o gente, ele brincava comigo. Ele falou, Fred, ao longo desse 1 ano eu vou conseguir te irritar, cara. Eu quero ver você nervoso, cara. Mas ele não conseguiu. Teve Não um deu, né? ano lá, não teve não deu esse gostinho aí. Então, acho que tem essa questão, personalidade. E eu acho que assim, também ao longo da vida você vai percebendo que pô, ficar nervoso não ajuda muito, não, Não ajuda em né? nada, né? E às vezes você só cria um problema ao seu redor, né? Que acaba, de repente, voltando para você, né? Como um problema maior ainda. Você cria uma má vontade, de repente, da tua equipe, de quem está te ajudando na cirurgia. Então, isso eu acho que não ajuda, né? E eu acho que uma influência grande também que eu tive, assim, um cara que foi um dos meus pais, assim, na ortopedia, e é um maravilhoso cirurgião de trauma de adulto, é o doutor João Mateus, aqui do Rio. E, bom, já foi presidente das BOT, etc e tal, e, assim, é um cara que foi meu orientador no mestrado, meu orientador no doutorado, e, assim, ele é assim também. Ele é um cara, eu acho que a cirurgia, o que você vê num cirurgião que eu admiro, é você ver que a cirurgia anda para frente, né? No momento que a cirurgia começa a ficar parada no mesmo lugar, a gente passou por isso ontem um É, pouco, aí é que os problemas começam a se mostrar mais evidentes, né? Assim, os problemas da pessoa. Então, acho que o negócio vamos sempre andar para frente, ter o objetivo ali que você quer e ter os planos, né? Acho que planejamento e as opções de saída também, né? Ontem a gente teve que trabalhar muitas opções ali no meio do caminho. Então, é. é tentar, e é isso que a visita ajuda, né? É você ver essas. Pulo do gato, né? O cara, pô, peraí, o cara se ferrou aqui, não, faz isso aqui, faz isso aqui. Ontem você viu aquela coisa, passar agulha, passa aqui, queima a agulha com misturia, quer dizer, Cara, isso foi demais, N né? coisas aí que você vai aprender, né? Às vezes não é só, vou aprender a cirurgia, a osteotomia, a pele acetabular. Não, cara. Às vezes você vai aprender, um negócio mais legal vai ser a passada do fio por não sei aonde. Então, É, tem tudo dá para aproveitar. isso é demais mesmo. E são experiências, a gente está muito acostumado a viver só dentro do nosso grupo de cirurgiões, né? Principalmente depois que você sai da residência, ou mesmo quando você está ligado ao serviço, você está sempre com aquele chefe, né? Que está operando dali daquela mesma forma. Quando você vê alguém fazendo uma coisa diferente, você fala, poxa, é possível fazer desse jeito, né? E aquilo que você falou também, depois de algum tempo, você às vezes não precisa de tantos meses ou tantas semanas, Não, né? Você saindo ali, você consegue ver alguma coisa diferente e trazer algo novo para sua prática, né? Então, visitar os colegas dentro do Brasil é uma dica também importante. não, com certeza. E se o Fred tiver a fim de receber muita gente aqui, podem vir visitá-lo, que vale muito a pena. Isso eu posso dizer por experiência própria. Portas estão sempre abertas. Verdade. Tem tido aí um pessoal visitando e é sempre um prazer, né? Assim, é que às vezes a vida é corrida para todo mundo, né? Então é difícil você se disponibilizar para ficar um tempo
fora do seu dia a dia, como você fez aí. Eu acho que é super, porra, super importante isso. Então, portas do hospital estão abertas, nosso dia a dia fora também do Hospital da Criança, a gente, graças a Deus, também tem uma rotatividade cirúrgica legal, então dá para aproveitar. Isso é fantástico mesmo. E vem cá, você falou um pouco da sua, do jeito que você é, né? Que você é um cara calmo. Me conta como é que o surf te ajuda nisso, cara. Quando é que você começou a surfar? Isso é um hobby seu, né? Meu hobby Aquela foto sua do WhatsApp não é zoeira, não. É outro cara não, surfando lá, não. meu hobby terapia, né, cara? Assim, surf é bom demais. Eu comecei meu ano de vestibular, 97, eu acho. Comecei, me mudei para Barra do Tijuca aqui no Rio, não sei se, né, provavelmente a Aham. maioria do pessoal conhece, é uma praia grande que tem onda, e é onde geralmente o pessoal vai surfar mais. E aí era meu ano de vestibular, aí eu virava para minha mãe todo dia, falava, mãe, tô muito estressado, preciso surfar. Ela, não, vai, meu filho, vai, vestibular, ano de vestibular, isso que era meu ano mais tranquilo, porque na verdade, quando eu estudei, foi em colégio francês, eu fiz o vestibular francês, Aham. aí passei no vestibular francês, só que eu não ia para a França porque eu não tinha como me manter na França para estudar. Apesar de eu ter tido uma nota legal para poder ir para uma faculdade lá de graça. Uhum. Só que aí eu falei, pô, não, vou ficar no Brasil. Aí eu tive que fazer um ano a mais, de cursinho. Pô, minha escola era todo dia de 8 às 5 da tarde, e o cursinho era de 7 a meio-dia. Eu falei, porra, todo dia eu ia surfar. Então, aí começou a história toda. E eu acho que ajuda sempre. Pô, surf é um negócio que é muito relaxante e com o tempo você começa a ficar viciado mesmo, não tem jeito, né? E hoje, pô, vira e mexe eu acordo aí, fim de semana, 4:30 da manhã, para surfar, voltar, aí, você fica no final do dia, você está morto, mas valeu a pena. É verdade. Isso, E dia de semana, você me contou que você também consegue fazer de vez em quando, é, né? quando, Depois quando, você vai trabalhar, não é verdade? quando as crianças estão de férias é mais fácil, porque hoje as crianças estudando eu levo elas na escola de manhã e é mais difícil. Mas quando eles estão de férias, aí eu aproveito, porque eu consigo, no hospital lá, às vezes a gente começa às 8 horas, 8:30, né? Mais ou menos as cirurgias. Então, geralmente eu vou, eu surfo no verão que amanhece mais cedo, surfo de 5:30 às 7:30. E aí depois chego no hospital 8 horas e segue o jogo. Então, vai trabalhar salgado, mas vai trabalhar feliz, né? Vai Scrum, você tem que passar Tem que dois passar. sabões para começar a dar espuma, né, Tem no que lavar braço. 2 vezes. Boa, muito bem, cara, muito bem. Deixa eu ver aqui. E, bom, eu acho que a gente podia agora falar um pouquinho, né, do tema que a gente se propôs a falar hoje, que é a displasia residual dos quadris, né? E para começar esse tema, que eu acho que é um. Por que eu estou trazendo esse tema aqui hoje? Porque é algo que a gente fala pouco, no fim das contas, né? Todo mundo sabe como trata uma DDQ de 0 a 6 meses, de 6 a 18 meses, né? E etc. Tem aquela conversa toda com suas nuances, etc. Né? Mas ninguém comenta aqueles quadris que ficam meio mais ou menos, né? Que está com o índice acetabular um pouco mais alto, tem o center edge um pouco mais baixo. O que você faz com esses quadris no segmento, no follow-up? Se o paciente está sintomático, não está? E é por isso que eu quis trazer esse tema aqui para conversar com você, que é um especialista em cirurgia preservadora do quadril, né? E hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Stuart Weinstein, no podcast de entrevista também americano, e ele falou que ele cobrava dos residentes dele um conhecimento, que é o conhecimento da história natural da doença. Se você não sabe como é que é a história natural, você não consegue atuar e saber se o seu tratamento está fazendo bem ou não, né? Sim. E eu queria que você me contasse um pouco como é que você enxerga essas displasias residuais como a história natural da maioria delas, assim. Mesmo quando você pega um paciente que não foi tratado, ou pode ter sido um achado de exame, ou às vezes um paciente que você tratou, por exemplo, tratou com Parkinson, fez uma redução incruenta e apresenta uma displasia residual. Como você enxerga a evolução natural desses casos? Pô, você falou do Stuart Weissen, realmente é um dos caras que mais fala sobre história natural de doença do quadril, né? Assim, se você for ver, pô, o cara, desde a época lá com Ponseti, eles publicavam, né, sobre DDQ também muito além do pé torto, né? E eles têm uns trabalhos legais, assim, de história natural, tanto da displasia quanto de fisiólise, né? De segmentos de 40 anos e tal. Uhum. Então, acho que são os caras a se ver, né? Eu acho que junto com ele, talvez até antes dele, ou mais do que ele, eu acho que os caras que têm, do ponto de vista governamental, assim, registros muito bem feitos, né, de doenças, são os caras da Escandinávia, né? Então, o pessoal que lá consegue ver qual é essa história natural e consegue estratificar pelos fatores múltiplos aí que você possa ter como confundidores, né? Então, acho que são esses caras aí que ajudam a gente a entender um pouco disso. Acho que assim, a história natural hoje que a gente sabe é que a displasia residual
ela tem uma chance razoável de evoluir para a artrose, principalmente o que a gente chama de displasia, na verdade, a displasia é relacionada com congruência, né? Então, assim, a displasia sozinha vai ser um problema necessariamente? Não. Agora, a displasia sintomática ou a displasia que geralmente está associada, né, a sintomática ou a incongruente ou uma certa subluxação, uma coisa assim, são as que vão mais preocupar a gente. Então, eu, de forma geral, assim, eu acho que a primeira coisa é você definir o que você considera displasia residual, entendeu? Assim, é o centro-borda, é o índice acetabular, são os dois, é congruência, é subluxação, é Heimers, quer dizer, tudo isso vai trabalhar junto. Então, acho que, em geral, no paciente novinho, você vai usar o índice acetabular, né? Não tem muito jeito. Aquele ali é o nosso primeiro padrão, porque você não tem uma cabeça ossificada e tal, e aí você acaba usando ele como um parâmetro. Eu geralmente uso o parâmetro assim, de 24 meses, 24 de índice acetabular, como sendo o que eu quero, mas não necessariamente se eu não tiver isso, eu vou tratar. Tá? Então, assim, eu vou tratar se eu não tiver isso, se além disso eu tiver sintoma. Então, geralmente, você deve ter visto comigo lá no ambulatório semana passada, teve uma menina que tinha lá um quadril, eu tinha feito, acho que um Salter com redução aberta dos dois lados, um lado estava ótimo, o outro lado tinha uma subluxação, estava o quadril meio feio. A menina estava funcionando, ela está com 5 anos, assim, vou correr para fazer uma cirurgia num quadril que não tem uma forma legal, que eu não sei muito o que esperar daquela minha cirurgia, ou posso esperar um pouquinho mais de fazer isso mais velho. Então, eu costumo ser mais conservador nisso. Assim, eu espero que aquilo seja sintomático. E hoje, com as técnicas que você tem, né, de reconstrução, muitas vezes você fazer essa cirurgia um pouco mais para frente, te permite uma correção mais com ajuste fino melhor. Então, assim, é muito mais fácil você corrigir uma pedra acetabular, por exemplo, né, na verdade, acertar a sua correção num adolescente do que acertar a sua correção numa criança de 5 anos com um monte de cartilagem que você não vê. Então, acho que, né, como a gente acaba vendo lá o índice acetabular, enquanto que no adolescente você vai ver tudo, você vai ver a parede anterior, parede posterior, índice acetabular, centro-borda, você consegue ver tudo, né? Então, você consegue ter uma correção talvez mais acurada. Então, eu prefiro esperar. Então, assim, o diagnóstico eu acho que envolve isso tudo, né? E principalmente além da medida estática ali do índice acetabular, a medida também de subluxação, então, principalmente se tem um quadril meio excêntrico, ele vai ter um prognóstico pior. E aí eu prefiro aguardar esse momento mais tarde possível para poder ter uma correção mais acurada. Entendi, perfeito. E essa é uma das visões, né, que estão em voga, assim, hoje, né, que muitos cirurgiões adotam, que é de aguardar um pouco mais esses pacientes que são assintomáticos para atuar com um pouco mais de certeza, tendo um acetábulo mais ossificado, para que você tenha um resultado definitivo que não passe aí por hemodulamentos, etc. Né? Isso é bem interessante. Lá no IPOS mesmo, eu tive a oportunidade de falar com o Sankar, né, que é um dos colegas que mais publica a respeito de DDQ e de displasia residual. E ele diz que ele é um dos colegas que acaba esperando mais ou menos o desenvolvimento acetabular nesses pacientes que têm uma displasia residual baseado no índice acetabular, até mais ou menos 4 ou 5 anos, e se não alcança, ele costuma intervir ali. É claro que eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas ele deu a entender que mesmo em pacientes assintomáticos, ele atua nessa idade. Você acha que essa é uma conduta plausível? Eu, por exemplo, chegar ali com 5 anos e fazer algum tipo de osteotomia acetabular para um paciente que tem parâmetros ali fora de 2 desvios padrões da curva do Novaes lá de 2018, que ele publicou de normativa? Eu acho que assim, tudo em medicina está muito relacionado com uma boa conversa, uma relação médico-paciente adequada, uma explicação, uma coordenação de expectativas junto com a família, entendeu? Porque muito do que você vai fazer, você imagina, o paciente é sintomático. É sintomático porque tem um tremelemorzinho quando ele corre mais, ou então, eventualmente, reclama de dor. Uma criança de 5 anos, é difícil você ter esse nível de sintoma assim, que seja tão proeminente. Lógico, vai ter crianças que vão reclamar, mas às vezes a minha preocupação, pelo menos, é assim, ó, eu vou fazer uma cirurgia enorme nessa criança, e aí eu vou prometer que a história natural disso vai ser melhor, mas eu tenho aí um tempo grande de recuperação que a família vai ficar olhando para mim e vai falar assim, cara, ela estava melhor antes, né? Então, assim, comprar essa briga depende de muita conversa. E realmente, assim, a história natural, ela tem essa questão de que ela não tem uma correlação linear, assim, entre, o índice acetabular está ruim e esse cara vai mal. Não,
Isso, se você for ver os trabalhos lá dos caras da Escandinávia, eles pegaram, nem sei, mas assim, era 40 anos de segmento e eles mostravam que muitos pacientes, não a maioria, mas assim, muitos pacientes tinham um índice acetabular alterado, na verdade, um centro borderline, e você tinha um quadril sem artrose aos 65 anos de idade. Uhum. Então, assim, por outro lado, quando você tinha um centro borda alterado, né, de uma subluxação mais franca, aí realmente você começa a aumentar a sua margem de artrose, né, do paciente mais velho. Mas, poxa, não necessariamente você vai mudar isso, além de você não saber se a sua atuação naquele momento vai levar à ossificação daquele alanage cartilaginoso que você espera que mude. Sim. Então, assim, tem diversos fatores aí, eu acho, nesse meio do caminho que são ainda nebulosos, né? Por exemplo, a gente quando faz, por exemplo, as osteotomias em paralisado cerebral, né? Que você vai lá e vai fazer um DEGA. Não sei se você já percebeu que às vezes você reduziu a cabeça com o varo e você vai tá olhando, né? Aquele espaço entre a cabeça e a cartilagem acetabular, não tem espaço. E você está vendo o raio-x com o índice acetabular aumentado. Aí tem aquela história do índice acetabular cartilaginoso, que talvez esteja certo. Aí Yeah. você tenta fazer um DEGA, não abaixa, porque a cabeça está lá. Às vezes a cabeça é grande. Então, às vezes você, nesses casos, vai ser mais efetivo se você fizer uma cirurgia de redirecionamento amplo, né? Uhum. E não de diminuição do volume, ali, como é o DEGA, como é o Sandier, como é o Pemberton. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque você pode também piorar o quadro e não necessariamente ter aquele resultado de correção da displasia a longo prazo. Então, assim, você corrige no curto prazo, sim, mas será que ao longo do desenvolvimento isso vai se manter ou isso vai mudar? Então, acho que essa resposta a gente não tem ainda, É, entendeu? De segmento, história natural pós tratamento da displasia residual. e é dificílimo você parear, né, os casos para poder gerar algum tipo de resposta a longo prazo, até porque depende de uma observação muito longa, né? Sim. Um desses trabalhos da Escandinávia, de 2002, que é um trabalho europeu, separou os quadris em três tipos, né, de desenvolvimento de índice acetabular e viu que o tipo 1, 2 e 3 tinham boa evolução, mas que a melhora do índice acetabular às vezes era mais cedo, que era o tipo 1, era um pouco mais tardia no tipo 2, tardia em torno de 4, 5 anos, né, que alcançava índices normais, e de tipo 3 eram pacientes que nunca entravam ali dentro do primeiro desvio padrão, né? E tipo 4 era aqueles que realmente tinham um índice acetabular totalmente alterado ao longo do tempo. E só os quadrinhos do tipo 4, segundo esse trabalho, do Mladenov, que é o nome do primeiro autor, mostrou artrose significativa depois de um tempo. Ou seja, tem muitos fatores que a gente não entende ali. É. Mesmo pacientes que não estão dentro de um desvio padrão, eles podem ter quadris considerados, né, dentro da normalidade. E uma coisa que um outro autor, que é o Cooperman, né, que publicou um ensaio em 2019 na JPO, também falou que o que deve ser avaliado, na verdade, não é só o center edge ou o índice acetabular, mas também a instabilidade do quadril, né? E isso acaba entrando junto com a discussão dos sintomas, né? Um ponto que você tocou e que eu acho que é interessante a gente deixar muito claro, e eu queria saber a sua resposta também, é o que você considera sintoma para uma criança pequena. Vamos pensar em uma criança de até 6 anos de idade. Uhum. O pequeno Trendelenburg é sintoma? Um Galease positivo, por exemplo, é sintoma? Um déficit pequeno de abdução é sintoma? Porque é aquilo que você falou, muitas vezes a gente não vai ter dor. Na verdade, na maioria das vezes a gente não vai ter uma criança que reclama de dor na cidade, né? Eu acho que o que eu costumo falar com os pais é assim, é muito difícil realmente na cidade você às vezes definir esse sintoma objetivo, né? Assim, a criança falar para você que está com dor, a criança, que eu costumo usar mais assim, a criança está evitando fazer alguma coisa, a criança tem Hum, alguma disfunção no dia a dia dela que você perceba, ela não consegue acompanhar os amiguinhos nisso aqui ou naquilo ali, ou esse mancar ou alguma coisa assim, porque os sinais de déficit de abdução e tudo mais você pode ter e ainda assim funciona bem. uhum, Essa coisa da displasia residual, hoje em dia também no adolescente a gente tem muito aquela coisa da displasia borderline, né? Que, quer dizer, aquele cara que tem um centro border abaixo de 25, acima de 18, mas que ele pode ter tanto uma característica de impacto quanto uma característica de displasia, naquele mesmo quadril. Então, ali nesse paciente, às vezes os sintomas vão estar, você olhar assim, pô, o centro border dele não é normal, então ele está abaixo, então ele tem displasia. Mas o cara, quando você examina, tem sintomas de impacto. Então, existem hoje algumas outras coisas que você pode usar para isso. Então, você tem sinais, né? Tem a ressonância magnética dinâmica, né? Que os caras usam para avaliar como é que a cabeça se relaciona com o acetábulo quando você tem mobilidade. Você uhum. tem o chamado Fear Index, né? Que foi descrito pelo pessoal lá se não me engano, não sei se foi de Zurich, não lembro agora,
mas que é basicamente um ângulo entre a cartilagem epifisária do fêmur proximal e o teto acetabular, nesses pacientes com displasia borderline, que dependendo de onde, né, é aquela mesma história que a gente estava conversando no projeto do doutorado, que a fise, geralmente, ela, da cabeça do fêmur, ela geralmente se direciona perpendicular à força resultante. Então, se a fise está mais direcionada para fora, né, no quadril, vamos dizer, o quadril está aqui, essa fise está olhando para cá, quer dizer que a resultante desse quadril está jogando para fora, então esse quadril está instável. Ao contrário, se a fise está jogando para cá, esse quadril tem uma resultante para medial, então ele está mais estável, seria mais sintoma de impacto. Então tem essas nuances realmente de o que é que você vai tratar, porque hoje você vê aí com a difusão das artroscopias de quadril, como é que tem N pacientes que estão tendo complicações disso. Isso é uma coisa que já aconteceu no mundo e hoje está acontecendo aqui. Né? Assim, é o cara que tem uma displasia borderline, tem um sintoma de impacto, você vai lá, faz uma artroscopia, tem que dar aquela limpada no rebordo acetabular, diminui a área de carga, aumenta a pressão, porque é uma área, né, uma força sobre área, e aí você piora o sintoma do paciente. Estabiliza o quadril. Estabiliza o quadril. Aconteceu aí com um colega nosso, grande cirurgião e reconstrutor de quadril também, que a gente estava conversando outro dia. Então, assim, é um risco, né? Assim, hoje existem essas nuances aí naquela área cinzenta ali da displasia borderline, da residual, que você ainda não sabe bem onde que você vai atuar. É verdade. O assunto tem muita pano para manga mesmo, né? E vem cá, quando você pega uma criança muito pequena, que às vezes tem uma displasia radiográfica, por exemplo, a gente sabe que tem alguns estudos, principalmente lá do pessoal do Children's Hospital Philadelphia, o SANCA, né? Tem um de 2003 e um de 2021, falando do possível benefício do uso de órteses, né? Só que esses estudos não são randomizados. Você acredita na utilização de brace de abdução noturna para melhorar o índice acetabular? Você utiliza isso na sua prática? Cara, eu utilizo dependendo muito mais daquela mesma coisa da relação do médico com os pacientes, né, com a família. Assim, eu tenho duas razões principais, eventualmente, para usar um brace pós-tratamento. Uma é insegurança da família, né, e outra é insegurança minha. Sim. Então, se eu faço uma cirurgia que caramba, não, pô, ainda não está do jeito que eu quero, de repente, eu estou com alguma dúvida, deixa esse bracezinho aí, vai usando de noite e tal. E assim, você dorme mais tranquilo, a família dorme tranquila e você segue o jogo. E a outra é essa coisa, realmente, às vezes a família lê, viu, ou falou com alguém que usou, e aí vem falar contigo e você explica, olha só, existe evidência, não dá para você bater esse martelo, porque, como você falou, tem os trabalhos que mostram lá, teve melhora ao longo, sei lá, de um ano, mas teve controle? Não teve controle, teve... Assim, é uma série de casos que ele conseguiu ver um resultado que pareceu interessante, mas que ele não comparou com ninguém. Às vezes comparação com corte histórica, né? Mas é difícil, né? Porque aí muda o tratamento, Bom, da população. eu acho que é difícil hoje você ter essa certeza, mas fazer mal não vai fazer, desde que seja uma coisa bem conversada com a família, explicado sobre as expectativas. Acho que sempre é isso, é trabalhar a expectativa. Sim. O que você está querendo, né? Então, eu acho que isso vale para tudo, não só para o quadril, né? Como qualquer tratamento que você faça com qualquer paciente, é você sentar com ele e às vezes os caras perguntam, mas é errado quando o médico indica, sei lá, um tratamento XYZ, faz uma prótese de joelho num cara de 40 anos. Cara, é errado. É errado se o paciente não tiver noção do que ele está fazendo e o médico estiver enrolando ele. Mas não, cara. Medicina é uma prestação de serviço. É que nem você ir no mecânico lá e o cara conversar contigo, explicar, se você não trocar esse negócio aqui, daqui a 10 anos você vai ter que trocar, de repente seu carro vai ter um problema maior. Vamos trocar? Vamos. Você conversou, decidiu, vamos trocar. Então, prós e contras, custo-benefício, relação de confiança. Então, acho que é isso que a gente tem que focar. Eu tive algumas experiências assim, pessoais com a utilização e com a não utilização, né, de braces para displasia residual, ali geralmente em pacientes um pouco mais jovens, e justamente o que você falou, vai muito da família, né? Eu tive família que ficou mais tranquila em não usar, por exemplo, porque tinha uma sensação de que não tinha nenhum problema acontecendo. E outras que se sentem um pouco mais seguras na utilização, né? E como a gente ainda não sabe se a evolução é melhor mesmo com o brace ou não, você tem as duas opções na mão para poder trabalhar. Mas senti que você não é um cara que acredita veementemente no brace, né? Não, cara, não mesmo, até porque, assim, é o que você falou, a evidência hoje é totalmente conclusiva, né? Tem trabalhos que mostram resolução espontânea de displasia, tem
gente que fala que se você usar o brace, mas aí depende de quanto você usa, e aí você fica, não sei quanto que eu tenho que usar, então assim, Uhum. aí você vai falar para ele, ó, você tem que usar, o cara falou que se você usar muito é melhor, mas aí o cara vira para você e pergunta o que é muito. Não sei. Aí você, doutor, eu usei toda noite e não melhorou a displasia. Então você usou bastante. Então, assim, é uma dose que ainda não está definida. E o negócio que é interessante, cara, é que existem diferenças, né, entre as literaturas europeias e americanas, né? Acho que o americano, por ter também aqueles problemas de processos médicos, né, eles acabam sendo mais intervencionistas nesse aspecto, né? Tanto que esses trabalhos de Brace, por exemplo, a introdução do último trabalho do Sankar, lá do CHOP, ele fala que a evolução natural é desfavorável quando você tem uma displasia residual em criança pequena. E, na verdade, não é. Tem vários trabalhos mostrando que existe evolução favorável dessas displasias residuais até pelo menos 4 ou 5 anos de idade, né? Então, quando você começa a entender a literatura do que você está lendo, melhor você começa a perceber esses vieses de publicação, né? Que levam para um caminho ou outro. Acho que essa coisa do viés do local, né? Como você está falando, né? Do cara, a medicina socializada vai ter um tratamento diferente da medicina privada, e isso vai fazer com que o cara escolha uma coisa ou outra também. Então, assim, tudo isso influencia, né? E é lógico que hoje a gente tem muito mais acesso à literatura anglo-saxônica, né? Enquanto que a literatura europeia, do Oriente Médio, japonesa, etc. e tal, asiática, parece muito menos para a gente. E não necessariamente ela é pior, né? Assim, é lógico que você tem, talvez pela quantidade de ser maior nos Estados Unidos e na Inglaterra, etc. e tal, você vai ter muito mais jornais, muito mais métodos de controle de qualidade. Mas eu acho que você encontra, se você tiver o seu critério de que é qualidade e o que não é, você consegue encontrar coisa boa em muitas outras regiões, né? Para você acrescentar no teu dia a dia o tratamento dos seus pacientes, né? Eu falei para você daquele trabalho lá do trabalho dos egípcios, né? Que era porra, o melhor trabalho, esse melhor título de trabalho que eu já vi, que era modificação da osteotomia periacetabular bernesa para cirurgiões pouco experientes e hospitais com pouco recurso. Isso é fantástico. Fez uma modificação que eu achei sensacional. Eu usei, achei ótimo. Já me salvou, já ajudou um paciente, pelo menos. Assim, mas eu acho que é isso. Você não pode descartar de onde, não pode selecionar necessariamente de onde vem a sua informação, desde que você tenha critérios para ver se aquilo é legal ou não. É verdade. E essa é a grande graça, né, da interpretação de trabalhos, né? Você não ter um guideline, algo que fala assim, não, você só pode fazer desse jeito. Na verdade, acho que a grande arte, né, do estudo médico é você conseguir interpretar os artigos e jogar isso para a sua prática, individualizando o que você vai fazer com cada paciente, né? E não simplesmente leitura do artigo como uma verdade absoluta, um guideline para você atuar, né? Porque como acho que você falou uma vez, né, que assim, você encontra o que você quiser na internet, né? O que você quiser. Quer que o cara fala que órtese é bom, vai ter. Se quer que o cara fale que órtese é ruim, Vai vai ter. ter. Então é questão realmente você tentar ter o mínimo de critério para poder entender se aquilo realmente está valendo a pena. Eu acho que um dos grandes objetivos também da gente ter canais de comunicação como esse que a gente está fazendo agora é ouvir o cara que é especialista, falando o que ele acha, né? Porque você pegar todo esse pool de informações e fazer uma interpretação para tirar, né, espremer aquela laranja, para tirar aquele suco ali e você conseguir utilizar aquilo, é complicado se você não está mexendo com aquilo ali todo dia, né? Você com essa prática que tem, né, da atuação do quadril infantil, do adolescente, mesmo do adulto jovem, né, com a cirurgia preservadora de quadril, consegue dar informações que são interessantes para a gente nisso daí. E me conta uma coisa, como é que você faz o acompanhamento dos seus pacientes? Vamos dar um exemplo básico, né? Um paciente de 6 meses, com um DDQ, que você levou para fazer uma redução incruenta. Como é que você segue esse paciente no follow-up de longo prazo? Você segue até 2 anos da alta? Você segue até 18 anos? Não, Como é que é o seu protocolo de segmento? então, normalmente, geralmente, fez a redução fechada, fez o gesso, trocou o gesso, acabou o gesso. Aí eu vou seguir, geralmente, vamos dizer que ele trate antes de 6 meses, eu vou terminar o gesso lá pelos 6 meses, né? Uhum. E aí a gente começa no segmento ambulatorial. Inicialmente, eu faço 6 semanas depois da retirada do gesso, depois eu vou para 3 meses, depois eu vou para 6 meses, ele vai estar completando aí um ano, né? Um ano mais ou menos. Isso é o raio-x, né, Fred? Aí geralmente faço raio-x com um ano, e aí depois eu vou fazer, se tiver alguma displasia residual que me preocupe, eu vou fazer anualmente até os 5, tendo resolução ou melhora, vai para os 10.
Uhum. Ou se já estiver bem ali com 1 ano, eu já pulo para 3 e 5, depois 10 anos, ou então libero. Geralmente é assim, vai, num caso mais ou menos, vai acompanhar anualmente até os 5, melhorou 10 e alta, e num caso que está indo super bem, de 1 ano já pula para 3, 5, depois também já de repente dá alta aos 5. Você costuma dar alta mesmo antes dos 10 anos para aqueles casos que estão muito bem, Se né? tiver bem, sim. Tá. Mas assim, sempre orientar, porque eventualmente você ainda na adolescência pode ter sintomas e pode ter uma displasia residual, porque como que a gente estava falando, né? Você tem ali muita cartilagem, né? É verdade. Então, né, tem até o pessoal que gosta, publicou sobre a ossificação do acetábulo, né? E mostra que uma das coisas que mais demora para você conseguir ter informação é sobre a versão do acetábulo, né? Radiográfica, porque a região da parede posterior é a última a ossificar, então ele só vai ossificar depois que a cartilagem interradiada fechou, e aí esse cara, de repente, vai ter ali uma retroversão residual, e né, lembrando sempre que a retroversão é uma forma de displasia, né? Uhum. O próprio Gant publicou que 1 a cada 6 pacientes com DDQ se apresenta com retroversão acetabular. Então, não necessariamente a displasia é só aquela clássica, né, e descobertura anterolateral, né? Você É, pode ter mudanças aí da orientação que também fazem parte desse espectro. essa versão do plano axial é tão importante para outras questões também, né? Você que trata muito a listese, né? Um dos fatores preditores da ocorrência também é a retroversão acetabular, né? Sim, a gente estava até discutindo hoje, esse caso que a gente operou ontem, né, que era Uhum. o garoto tinha um PERT de um lado e uma epifisiólise aguda do outro lado. E aí, Que coisa. eu até mandei o caso para os colegas lá, a gente tem um grupo do WhatsApp, o pessoal lá da Austrália, da Suíça, um monte de gente. Aí eu mandei, cara, eu nunca tinha visto isso, né? Vocês já tinham visto? Aí um dos caras levantou assim, mas isso tem muita relação com retroversão e do acetábulo, então pode acontecer. Eu falei, cara, eu entendo a retroversão do acetábulo diferente em diversas doenças, né? Eu acho que na epifisiólise, ela tem tanto um fator causal quanto um fator de consequência, né? Na Uhum. verdade, a ideia, né, a gente publicou agora em 2022 sobre essa questão da retroversão ser proporcional, o grau de retroversão ser proporcional à gravidade do escorregamento. E a gente levantou cento e poucos quadris lá de Melbourne e viu que tinha essa relação. Agora, é diferente, por exemplo, de um PERTS. Eu acho que no PERTS é diferente. No PERTS, a retroversão ela vem como consequência do problema. O problema está no fêmur e isso leva a uma alteração na ossificação do acetábulo. Uhum. Ao mesmo tempo, essa questão de consequência, talvez, não sei se pelo impacto anterior, isso vai levando a uma ossificação maior da parede anterior, alguma coisa assim. Talvez no paciente que tem uma retroversão femoral e que tem uma predisposição a fazer uma epifisiólise, isso também possa acontecer no acetábulo. Então, pode ser tanto causa quanto consequência. Na epifisiólise, no PERTS eu acho que é mais consequência. Então, acho que depende. Isso aí, assim, cada vez mais você começa a ver que a retroversão aparece muito mais do que você imagina. É muito, muito curioso mesmo, né? Essas discussões. E a gente sempre fica pensando, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha. Às vezes a gente tem dificuldade de saber, né? Se o que veio antes era retroversão ou não. Mas realmente parece, né? Que na fisiolistese é um fator causal mesmo e no PERTS acaba sendo uma consequência mesmo da evolução da doença. É difícil saber também, justamente porque nos raios-x a gente não tem as colunas ossificadas, né? Exatamente. Porque é um pouco complicado saber isso de antemão. E outra pergunta que eu queria fazer, Fred, é se você utiliza ressonância magnética ou não para tirar dúvida sobre algum quadro de displasia residual que você venha a ter, né? A gente teve uma discussão recente, acho que o último vídeo que eu publiquei de artigo da semana era um que falava sobre a utilização da ressonância magnética para você checar se o risco de displasia residual era alto ou não depois de uma redução fechada ou aberta. E eu queria saber se você acha que é um bom parâmetro a avaliação do índice acetabular cartilaginoso em pacientes aí que você está seguindo, que são muito jovens, né, para a avaliação. Eu acho que sim, é um parâmetro a mais que a gente pode usar, né? No final das contas. Eu acho que hoje, tendo a literatura aí falando sobre isso, a gente tem como conversar mais sobre isso com uma família, mas eu acho que a gente ainda encontra muita resistência aqui relacionada ao fato de que a ressonância para uma criança de 5 anos é um procedimento sob anestesia geral. Então, é difícil você defender isso. Não sei como é que os caras fazem lá fora, em termos de éticos até, né? Você, vamos fazer uma ressonância, só uma anestesiazinha, tranquilo. Eles fazem bastante. Então, eu até hoje ainda não usei. Eu acho que talvez em algum momento eu possa, né, na dúvida,
aproveitar para isso, mas, assim, de qualquer forma, eu teria, assim, um preditor, né? Eu falaria, ó, você tem um risco maior. Você vai me fazer tratar isso com a vida? Não, Não vai mudar a sua não vai conduta mudar a minha inicialmente, porque conduta. você se baseia no Exato. sintoma, né? Então, eu vou provavelmente não usar muito, porque eu vou saber que esse paciente, se eu for tratar, eu vou tratar mais tarde, se ele estiver sintoma. Isso é uma coisa que até assusta em relação. Assusta sim, né? Na verdade, são condutas diferentes, né? Nesse próprio artigo 2022, lá do pessoal da Filadélfia, eles falam que o paciente sai da cirurgia, redução aberta ou fechada para DDQ, ele faz uma ressonância ou uma tomografia, dependendo do setting ali. Não diz se é na mesma anestesia ou não. E que 3 semanas eles repetem o exame, ou seja, de rotina, há uma repetição de uma ressonância 3 semanas depois, Uhum. e aí ele deixa claro no artigo que alguns são com anestesia e outros sem, que existem alguns protocolos rápidos, quando o paciente está no gesso, às vezes você consegue fazer essa ressonância sem anestesia, Uhum. depois da terceira semana. Mas viu-se, assim, tá escrito, né, que muitos pacientes são sedados, mesmo com 3 semanas, né? Sim. Isso é uma coisa que eu não faço também, por entender que, às vezes, eu não vou estar gerando nenhum benefício. Se o Sim. quadril está no lugar ali naquele momento, né, o que será que eu vou mudar ali na terceira semana, né? Eu acho isso também. Acho que tudo é custo-benefício, né? E esse custo talvez não seja justificável. É verdade. E uma coisa que muita gente tem dúvida e que eu queria saber qual é a sua visão, cara. Essa pergunta aí todo mundo deve fazer para você. Qual dicotomia pélvica você utiliza de preferência para certas idades, assim? Quando é que você utiliza mais quais são as indicações, por exemplo, para fazer um Pemberton Dega San Diego versus Salter? De que idade até que idade você usa a tripla? De que idade até que idade você vai usar a PAO? Cara, então, assim, eu acho que por influência, né, desse tempo que eu passei lá na Austrália, eu passei a usar bem menos o Salter do que previamente. Qual é a justificativa para isso? A justificativa para isso é que o Salter é uma cirurgia de redirecionamento, né? Uhum. Onde você está tentando compensar um problema de cobertura anterolateral, trazendo o acetábulo para frente, só que um acetábulo, teoricamente, tendo ele um volume normal ou um volume deficiente, diminuído, você está levando essa cobertura, tirando a cobertura de trás para cobrir na frente. Tem trabalhos que, como eu falei, eles mostram um lado e mostram o outro. Então, existem trabalhos que mostram que isso pode criar uma retroversão do acetábulo e ser remodelado completamente, não deixar nenhum problema. Como existem trabalhos que falam que isso pode ser um fator causal de um impacto femoroacetabular na adolescência. Então, assim, eu lá na Austrália vi alguns pacientes com impacto femoroacetabular pós-salto e o cara que eu trabalhei lá, ele falava uma coisa que ele aprendeu na época com o Ian Torod, né, que foi um professor lá, e ele falava, cara, Salter is the work of the devil. Então, eu realmente diminui muito meu interesse pelo Salter por conta disso. Por outro lado, também por quê? Porque é muito comum quando você pensa na displasia do garoto, da criança nova, né, que vai fazer uma mastomia supracetabular, paciente, sei lá, com 2 anos, 1 ano e meio, alguma coisa assim, é muito comum você ver que aquele acetábulo, por ele ter um aumento do índice acetabular, ele tem um volume aumentado. Uhum. Então, esse volume aumentado, se você faz uma mastomia só de redirecionamento, você não está corrigindo esse problema. Então, sim, faz sentido na minha cabeça eu fazer uma osteotomia, onde eu possa corrigir essa descobertura, onde ela está ali anterolateral, ao mesmo tempo diminuir o volume que está aumentado. Uhum. Isso o Salter não faz. Quem faz isso é o Pemberton, o Derrickson, o Diego. Então, assim, essas são minhas preferências quando eu faço uma osteotomia numa DDQ, num paciente que vai fazer uma reconstrução tardia, né? Um garoto ali com 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Uhum. Então, de forma geral, eu gosto mais do Pemberton, que eu acho que é uma cirurgia que trata o problema onde ele está, né, de cara, mas o Dega também é ótimo para isso. Então, assim, na verdade, Pemberton, Dega, né, aquele negócio que eles se entrelaçam ali em algum lugar. É. Então, eu prefiro essas aí. No paciente mais velho, aí eu já tendo a usar as osteomias de redirecionamento mais amplo, né, aí a tríplice e a perestabular. De forma geral, a diferença maior é que a tríplice a gente costuma usar para quando a cartilagem irradiada está aberta ainda, e a pedra estabular de Gans, ou Bernesa, ou Pieu, né, para quando a cartilagem irradiada está fechada ou está fechando. A gente também, lá na Austrália, tive experiência de ver lá bastante paciente, operar até pacientes
numa fase ali de 10, 11 anos, onde já tinha cartilagem trirradiada fechando e eles têm, né, não tem prejuízo na ossificação fazendo uma ostomia, né, peracetabular nesse momento. Então, acho que eu vou mais ou menos nesse caminho, assim. Entendi. Agora, bate-bola, jogo rápido. Eu quero idade mínima e máxima para fazer, por exemplo, um Dega. Qual seria a idade mínima? Mínima, Qual paciente mais novo que você já fez Dega? cara, geralmente 1 ano e meio, Por ali. acho que menos que isso eu costumo não fazer, não. E máximo. É máximo até onde tem triardiada aberta. Não tem, se Daria tiver pra- triardiada aberta, você trabalha ali o fulcro nela, não tem muito problema, não. Principalmente para PC, né? Você acaba fazendo em pacientes mais velhos. E tem Faz. até trabalhos falando sobre a Até, utilização depois até do fechar, fechamento, né? né? Da cartilagem triardiana. Eu já tentei algumas vezes fazer essa da triardiada fechada e eu confesso que eu nunca achei que eu fui eficiente na minha correção. Eu fico com medo de quebrar e etc e tal. Já aconteceu de eu fazer a osteotomia e ela, na verdade, passar da triardiada e descer meio que parecendo aquela osteotomia esférica japonesa, assim, que vai em volta dessa tábua. Uhum. Assim, corrigia, mas eu via que não era o que eu queria, entendeu? Certo. Então eu prefiro cartilagem aberta e aí, quando tiver aberta, eu acho que dá para fazer o DECA, assim, que é Maravilha. Você já deu o limite máximo para tripla, que é a cartilagem interradiada aberta, mas eu sei que você costuma fazer, pelo que a gente já conversou, até mais ou menos 10 anos de idade. E qual seria a idade mínima? Qual paciente mais jovem que você já fez uma tripla? Cara, o mais jovem que eu fiz, eu acho que tinha. Foi um menino com uma. Estava conversando esse dia de deficiência femoral focal proximal, ele tinha 7, 8 anos. Mas aí, o problema que a gente encontra, assim, até é interessante, porque eu estava lendo tempo atrás um trabalho do pessoal de San Diego, né, sobre a trips, e eles faziam em DDQ a partir de 5, 6 anos. Eu acho que o Sankar também faz assim, Ele né, como faz você isso, falou, tá? desde cedo. E eu acho que o maior problema técnico que eu via, quando eu vi nesses pacientes mais jovens, é que quando você vai passar a fazer a fixação, né? Você faz os cortes, tudo bem. Eu prefiro a tríplice por via anterior, né? Um acesso único, que a gente chama de tríplice bernesa, mas os cortes são como se fosse a tríplice de Still. E aí o problema que eu vi era que na hora de fixar, né? Os parafusos que eu uso geralmente são parafusos 3,5, eles são praticamente a largura ou até mais largos do que a asa do ilíaco ali. Então, assim, você não tem muita margem para erro, você tem que passar numa posição só e ali que fica. E a tábua vai A abrindo tábua vai assim. abrindo, exatamente. Então, aí é assim, ou você fixa com fio de Kirchner só, também é Uhum. uma opção, mas eu gosto de fixar com parafuso, né? Eu prefiro que o paciente esteja um pouco mais Um velho, se pouquinho puder, mais. mas, né? Depende. Entendi. E a PIEU? Qual paciente mais jovem que você fez uma PIEU? Foi com isso, 10, 11 anos. 10, 11 anos, né? Foi a primeira que eu fiz, assim, nessa idade, era uma menina lá na Austrália. Tinha um caso interessante, que ela com 8 anos tinha uma displasia residual grande, sintomática, e aí os caras operaram o fêmur dela. Fizeram uma variante antirrotatória, achando que o fêmur ia levar à remodelação da Aham. acetábulo, né? E assim, isso também é uma coisa que está relativamente bem documentada, assim, que depois de 5 anos de idade, dificilmente o acetábulo vai ter uma resposta grande a uma mudança na forma do fêmur. Exato. Então, aí foi isso. Ele foi operado com 8 anos, aí com 11 anos ela continuava sintomática, o fêmur já tinha remodelado e o acetábulo continuava displásico. E aí a gente fez essa peça tabular. E foi um caso que eu fiquei assim, né? Foi o primeiro que eu vi essa coisa de idade, mas depois aqui eu fiz em pacientes também nessa faixa etária, 10, 11 anos, como o mínimo. E aí o máximo, assim, tem a literatura fala muito, no início ela falava muito em idade, né? Assim, os resultados eram piores a partir de mais ou menos 27, 28 anos para a peça tabular, em termos de sobrevida, né? Você tem os trabalhos de 30 anos de segmento de Berna, né? Eles mostram que os pacientes mais velhos do que isso têm um papel sobrevida daquele quadril sem prótese, né, no segmento. Mas depois, com o tempo, foram aparecendo outras formas de você definir isso. E hoje eu acho que a principal forma é você definir a qualidade da cartilagem, seja isso por meio de classificações radiológicas, radiográficas normais, Uhum. ou seja isso por mapeamento de cartilagem, que eu acho que é o que eu acabo preferindo, né? Assim, onde você tem diversos métodos, né? Principalmente com ressonância, e aí pode ser só ressonância convencional, mas de tristésima, né? Que seria um campo que permitiria a gente conseguir ter uma visualização boa da cartilagem,
Ou você vê mapeamento mesmo, que ele tem com uso de gadolínio, você tem com a chama de mapa T2, sequência que chama T1-RO, que são várias sequências diferentes que o radiologista consegue fazer para poder te dar uma ideia objetiva do que é a qualidade da cartilagem. Ele tem, o próprio pessoal de Boston publicou há bastante tempo sobre a relação do Degenerik, né, que é esse score que avalia a captação do gadolínio na cartilagem acetabular, ele dá uma pontuação para essa qualidade da cartilagem baseado nisso, e aí ele via que a sobrevida pós-peracetabular era melhor dos pacientes que tinham mais de 400 de Degemery. Então é um parâmetro objetivo, né? Não é aquela coisa que, Sim. acho que esse quadril está legal, acho que tem ainda cartilagem e tal. Então acho que é a analogia que eu uso para os pacientes é assim, ó, você comprou um pneu para o carro e um dia você percebeu que estava dando alguma coisa errada ali, o pneu está fazendo barulho, ou está gastando a borracha, tu leva no cara da oficina, ele fala, ó, seu pneu está mal alinhado, mas ainda tem borracha, dá para realinhar, não vai durar 70 mil quilômetros, vai durar 50. Mas eventualmente não, vai chegar lá e falar, ó, sua borracha já foi, não adianta realinhar seu pneu, é melhor trocar. Uhum. Então, hoje em dia, com as próteses também que você tem hoje, né, com as superfícies, né, de contato que você tem de prótese, você tem sobrevidas excelentes também. Então, não é nenhum crime você pegar um cara de 30 e poucos anos que tem uma artrose inicial e já definir que o tratamento dele vai ser com uma prótese. Ou, eventualmente, adolescente, né? Tem muitos adolescentes aí que necrose por diversos fatores, por diversas etiologias, né? E não adianta ficar, vou fazer o quê? Vou fazer trapdoor, vou fazer mosaico, vou fazer isso e aquilo. Não. Olha só, a prótese vai durar aí 20, 30 anos contigo e vive uma vida boa, né? Não fica esperando. Isso é verdade, né? Essas analogias e comparações que a gente faz, acho que é a maneira mais fácil da gente conseguir fazer os pacientes e as famílias entenderem o que a gente está propondo, né? Muitas vezes a gente é muito técnico, às vezes, nas explicações, e realmente quando se fala do pneu do carro, fica fácil para entender. É, É para explicar para os residentes, né? É uma boa analogia também. Poxa, bacana, Fred. E para finalizar, cara, eu gostei muito aí do papo, da conversa, né? Foi muito boa, tanto a parte de carreira e também na parte técnica que a gente falou sobre displasia residual. Mas eu queria que você desse, assim, para quem quer seguir um caminho semelhante ao seu, você desse uma dica de como fazer isso. Porque, é claro, o caminho que você seguiu da cirurgia preservadora de quadril, você trata desde crianças até adultos, que você faz, inclusive, o tratamento final, que seria a prótese de quadril. Você não tem uma residência que é específica para isso. Ou seja, você precisa saber um pouco de infantil, você precisa saber um pouco de quadril adulto. Como é que você aconselharia, aquela pergunta clássica, né, dos podcasts, como é que você aconselharia o Fred de 20 anos atrás a como trilhar esse caminho da maneira que gera menos sofrimento, né, para esse médico que quer seguir uma carreira semelhante à sua? cara, eu acho que assim, a primeira etapa, e eu acho que a especialidade mãe dessa coisa toda é a pediátrica, né? Eu acho que é uma das especialidades mães da ortopedia, né? Então, eu acho que ela te permite ter essa visão não só do quadril, né, como do paciente ele como um todo e entender as correlações que vão ter, né? Porque aquela coisa, por exemplo, da epifisiólise que você vê, né, o paciente que está acompanhando com um especialista de joelho há um ano, fez artroscopia de joelho e a dor estava no joelho, mas o problema estava no quadril, quer dizer, o cara não examina. Assim, você na ortopedia pediátrica, lógico, o ortopedista em geral também deveria ser assim, mas na ortopedia pediátrica você acaba tendo isso como uma rotina, você vê o paciente como um todo, né? Então, isso é a primeira coisa. Acho que a sua formação tem que passar por isso. E eu acho que assim, o próximo passo é você se dedicar a estudar e, eventualmente, procurar esses lugares onde você pode ter essa vivência da preservação do quadril do adolescente, do adulto jovem, porque na pediátrica você vai conseguir fazer a DDQ da criança pequena, eventualmente uma mastomia um pouco mais complicada, vai ver a fisiólise e tudo mais, mas as deformidades do adolescente mais velho e adulto jovem, você só vai ver se você for começar a conhecer ou visitar, né, ou passar um tempo num lugar onde você tenha um cara que faça isso. Então, acho que isso aí vai ter que fazer parte. O adulto, a parte do adulto, né? Assim, será que você ir fazer quadril de adulto você vai ver isso? Não. Assim, não, o pessoal que faz adulto não faz isso. Uhum. É o cara que vai basicamente fazer a prótese ou que eventualmente tem alguns caras que fazem as osteotomias também, mas assim, é um caminho árduo, né? É uma cirurgia grande, é uma cirurgia, porra, cansativa, tem riscos relativos, relativamente altos, então assim, muita gente olha e fala, cara, não vale a pena. Pô, vou esperar, vou deixar
fazer uma prótese lá na frente, entendeu? Uhum. Só que aí você vai ver os resultados no médio e longo prazo, você vê o pessoal de Berna tem 30 anos de follow-up com 60% dos pacientes sem precisar de prótese, né? Então você vê, cara, você deixou 60% dos seus pacientes 30 anos sem precisar de uma prótese, é legal, né? Ou em 20 anos, sei lá, acho que é 70%, 80%. Então, assim, é uma cirurgia, ou essa a gente está falando só da pele acetabular, mas assim, e hoje existem N opções para N doenças que antigamente nem se falava. E hoje, infelizmente, a gente ainda vê mesmo tanto na ortopedia pediátrica quanto na ortopedia adulto, ainda existe muito essa coisa do, ó, não tem jeito, espera você ter 30 anos para fazer uma prótese. Uhum. Ele fala, cara, tô falando isso para um garoto de 15 anos, tá de muleta. Aí você vai falar para ele, vai ficar de 15 aos 30 anos sem produzir, sem fazer nada, Melhor fase da vida. com dor. Exato. Ah, não, quando chegar aos 30, você pensa, pô, não tem sentido nenhum, né? E acho que foi isso uma das principais coisas que me levou a investir nesse campo, né? Porque é uma população que fica perdida. Entendi. E assim, você vê o tamanho da mudança que você cria nesses pacientes, é um negócio muito doido. Assim, eu me emociono toda vez que eu dou tchau para um paciente meu que eu fiz uma prótese, que eu fiz uma cirurgia dessa, quando chega aos 18, 19 anos lá no hospital, que a gente não pode mais acompanhar. Pô, mas o cara vem e te agradece, né, cara? Tu fala, cara, você restabeleceu qualidade de vida. Uhum. Entendeu? E esse é o nosso objetivo primordial como ortopedista, né, como médico, no final das contas, né? Aquela história do confortar sempre, né? Então, se você pode dar essa diferença, mesmo que pareça para você pequena, não necessariamente é pequena. Entendi, cara. E, assim, é estudar, cara. Hoje tem esses meios aí digitais, você tem, porra, N, né, artigos científicos, você tem VUMED, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem, cara... Você consegue mandar um e-mail para visitar o serviço, não precisa escrever uma carta, esperar um navio levar a carro. Exatamente. Eu voltei da França em 2009. Falei, cara, mano, vou visitar mais gente. Aí mandei 200 e-mails, assim. Mandei, na época, pra você ter uma ideia, mandei para o Michael Mills em Boston. Uhum. E ele me respondeu esse e-mail, tipo, 10 anos depois. 10 anos. Pô, e me respondeu ainda, né? Assim, Que bom, né? foi 10. Foi, tipo assim, eu mandei em 2009 e ele me respondeu em 2014. Mas assim, ele falou, cara, não vi, tava aqui na minha caixa de spam. Pô, o cara ainda me respondeu, né? Aí eu fui, pô, isso foi muito legal, porque eu encontrei com ele no simpósio de Berna, né, de cirurgia preservadora. A gente fez uma visita lá na Schultes Clinic, que é uma clínica enorme lá em Zurique. Eu, ele e os outros caras americanos, e aí no final os americanos foram pro hotel, sei lá, e voltei eu e ele no bonde, cara, assim, porra, batendo papo, eu mostrei para ele aqui, ó, meio de 2014, você me respondeu. Você ainda quer ir lá visitar? Eu falei, cara, não quero, não vai ser muito legal. Então, assim, isso mete a cara, manda e-mail, manda conversa, e, assim, oportunidade não falta, o não é garantido, né? Então, Sim. se você não perguntar, você tem. se não perguntar, não dá. É verdade. E fala aí para quem está assistindo, 3 lugares que você recomendaria fazer essa visita e ficar um tempo para poder aprender esse tipo de cirurgia que está no limbo ali, a cirurgia do quadril do adolescente. Eu acho que o primeiro lugar, porra, foi onde eu fui lá na Austrália, cara, por toda a questão cultural e questão logística, né, de você poder trabalhar e operar e cuidar do paciente efetivamente. Eu acho que esse é o primeiro lugar e é sensacional. Com o Jitendra Balakuma, né, lá no Royal Children's. Ele tem, na verdade, você acompanha ele no consultório e ele também nos hospitais públicos. Uhum. Ele é um cara que tem um volume enorme assim, de cirurgia preservadora. Eu lembro que eu fiquei um ano com ele lá, vi 60 e poucas tabulares, 200 próteses por via anterior, assim, artroscopias, etc. E tal. O cara, assim, um cirurgião fora de série. Fantástico. E uma pessoa que se recebe como um amigo, assim, super, super diferente daquela formalidade, às vezes, que você vê em outros lugares. Eu acho que esse seria o primeiro lugar que eu recomendaria. Então, o nome do serviço, né, da instituição que eles fazem o fellowship chama Australian Institute for Musculoskeletal Research, AIMS. Uhum. Então, procurando na internet, você encontra, manda mensagem, os caras são super, organizam, a secretária lá já ajuda com a burocracia e tal, é bem legal. Segundo lugar, eu acho que seria o Boston, né, porque é um serviço também de referência no mundo para quadril pediátrico. A gente tem o privilégio de ter lá o Eduardo Novaes, né, brasileiro, então, assim, é mais um pouquinho de sabor de casa, né, você estando fora de casa. E, assim, quem não quer ir muito longe, toda criança tá aberta aí. A gente podendo ajudar, acho que assim, a gente está longe de ser essas referências aí que a gente está falando, mas
eu acho que dentro do nosso cenário nacional a gente tem a oportunidade de tratar muita patologia aqui, e eu acho que dá para aprender bastante coisa. Eu concordo. Isso eu posso falar por experiência própria, né? Que agora eu vim aqui, seria até interessante conseguir passar mais tempo, né? Mas são coisas que dá para organizar, né? E estando aqui perto do Brasil, e na verdade dentro do Brasil, e com essa questão do dólar, da pandemia, as visitas internas eu acho que vão crescer cada vez mais. Isso é uma coisa que a gente vai, inclusive, tentar estimular aqui dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, na medida do possível, né? Eu espero que muita gente venha aqui aproveitar o seu serviço, porque vale muito a pena mesmo. E queria agradecer aí a conversa. Acho que a gente começou o Resenha de Especialista em altíssimo nível. O papo foi bom demais e no futuro, quem sabe, a gente não pode conversar novamente aí em relação a esses aspectos e outros aspectos aí. Eu agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Que bom. Estamos começando nessa nossa nova caminhada tua aí. Eu acho que assim, eu admiro a tua vontade, tua gana de difundir, né, conhecimento e ter todos esses recursos aí que você tem, que você trabalha tão bem. Imagina. Eu acho que isso só acrescenta para a sociedade, mas para todo mundo, como ensino médico, né? Isso para a gente só é bom, né? Não tem nada de ruim. Obrigado. E vou deixar um desafio, lançar um ano de complementação em preservadores de quadril aqui no Rio. O que você acha? Vamos ver. A questão burocrática é mais que outra coisa. Pô, para mim seria ótimo. Ia ser uma escola nova, né, cara? Exatamente. Interessante. É uma ideia que eu já tenho há algum tempo de ter esse programa, né? Mas assim, é um programa que precisa ser mais tem que ser conversado com o hospital, né, e tudo mais. Então assim, mas eu acho que tem caminho. Acho que a gente está indo, acho que se Deus quiser nesse caminho aí é um caminho viável. Maravilha. Beleza. Então por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês aí no próximo Resenha de Especialista. Um abraço a todos. Valeu, gente. Abraço. Valeu.